Olá pessoal, tudo bem? Este é o quinto bloco, Hidrogeologia Kárstica da clarabóia espeleológica realizada pela SEE. O tema que eu vou abordar aqui é sobre a análise ambiental da geomorfologia e da hidrogeologia kárstica no centro urbano de Sete Lagoas. Meu nome é Pedro Henrique Assunção, muitos me conhecem por Smigol, sou engenheiro geólogo formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente eu faço mestrado em hidrogeologia pela UFOP. Faço parte da SE desde 2014, né, como membro espeleólogo, e as minhas áreas de interesse são a hidrogeologia kárstica, espeleologia e geoquímica ambiental. Bom, primeiro eu vou dar uma breve introdução, né, do que vem a ser hidrogeologia kárstica, depois vamos entrar propriamente no estudo de caso propriamente dito, né, onde eu vou contextualizar a área estudada, os objetivos, materiais e métodos que nós utilizamos no trabalho, resultados de discussões e as conclusões. Bom, e o que vem a ser hidrogeologia, né? Para a gente entender, a gente tem que lembrar do ciclo hidrológico, né? E a hidrogeologia é justamente a ciência que vai estudar as águas subterrâneas e os aquíferos, né? A gente vai falar mais adiante o que vem a ser aquíferos, né? E a água subterrânea ela pode estar em movimento, né? Caracterizando assim o que a gente chama de escoamento subterrâneo. Ela pode estar retida no meio geológico, que a gente chama de armazenamento, né? Existem dois conceitos importantes que a gente tem que entender, que é a porosidade e a permeabilidade. A porosidade, ela fala dos espaços vazios, né, desse meio geológico, pode ser tanto uma rocha quanto um solo, por exemplo, né? E a permeabilidade vai falar da interconexão desses espaços vazios, né? Que podem ser poros ou fraturas. Por exemplo, se um meio tiver uma boa interconexão desses poros ou fraturas, a gente diz que é um meio permeável. Por outro lado, se esses espaços vazios não estiverem bem interconectados, né, a gente tem um meio impermeável. E afinal de contas, o que vem a ser um aquífero, né? Nada mais é do que um meio geológico, como eu disse, pode ser rochas ou solo, né? Que conseguem reter, ou seja, armazenar e transmitir a água, né? E além disso, em quantidades suficientes que o ser humano consegue retirar para o seu consumo. Outro conceito importante é o aquiclude, né? Que nada mais é do que camadas impermeáveis, né? Totalmente o contrário do aquífero, eles não conseguem nem armazenar e nem transmitir, né, a água subterrânea. Podemos ainda classificar, né, em relação ao tipo de porosidade e ao meio geológico, né, e os aquíferos em três tipos, né, sendo um aquífero poroso, né, formado ali pela uma porosidade intergranular, um aquífero fraturado formado por meios geológicos fraturados, e um aquífero kárstico formado ali por uma porosidade kárstica, né? E o que vem a ser essa porosidade kárstica? A porosidade kárstica nada mais é, né, do que a formação de condutos e caverna, né, pela dissolução de uma rocha solúvel, por exemplo, as rochas carbonáticas, durante o processo de espeleogênese, né? Então, nós vamos até a esse tipo de aquífero que faz parte da nossa palestra, né? Ainda a gente pode dividir o aquífero em zonas, né? Aqui a gente tem um exemplo de um aquífero kárstico dividido em zona insaturada, zona de oscilação ou epifreática e zona saturada. Na zona saturada, a gente vai ter aqueles espaços vazios, os condutos, totalmente preenchidos por água, né? E na zona insaturada, a gente vai ter esses espaços vazios, né, preenchidos por ar também, né? Não, eles não vão estar totalmente preenchidos por água. E bom, a gente entendeu o que é um aquífero e o que é um lençol freático, né? A gente pode classificar também os aquíferos em relação às camadas limítrofes e a pressão que eles são submetidos, né? A gente tem um aquífero confinado que ele está limitado por duas camadas impermeáveis, né? Ou seja, dois aquíferos.
Além disso, ele vai estar submetido a dois tipos de pressão: a pressão do peso das rochas e a pressão atmosférica, né? Isso faz com que crie um nível potencial, né, do nível d'água que vai ficar acima do topo do aquífero, formando uma superfície potenciométrica, né, que vai estar acima do topo do aquífero. Em alguns casos, essa superfície vai estar acima da topografia do terreno. E aí a gente vai ter um tipo de poço famoso aí, os poços jorrantes, né? Já no aquífero livre, ele vai ter só uma camada impermeável sobre sua base e, como o nome já diz, o nível freático vai estar livre, né? Só submetido à pressão atmosférica, formando assim a nossa superfície freática, que a gente pode chamar também de lençol freático, né? E como que essa água, como a água subterrânea se comporta dentro dos aquíferos, né? Para isso a gente tem que saber o que é hidrodinâmica, é justamente o comportamento dessa água, né, nos aquíferos. E existem algumas propriedades, né, hidrodinâmicas ou hidráulicas, né, que podem ser obtidas pelos testes de aquífero, né? Quando a gente bombeia um poço, né, e que vai formando um cone de rebaixamento que vai influenciar na nossa superfície freática, né? A gente pode falar da condutividade hidráulica e da transmissividade, que falam, né? São propriedades que falam da água em movimento, e o coeficiente de armazenamento, que vai falar justamente da água que fica retida, né, nos poros, nas fraturas do meio geológico. E a água no kart, né? Para a gente entender como é que é a hidrodinâmica, né, dos aquíferos kársticos, a gente tem que saber o que é sistema kárstico, que foi abordado, né, nas palestras de geomorfologia kárstica. Nesse bloco estamos especificamente falando de karst formado em rochas carbonáticas, e a hidrogeologia kárstica nada mais é a ciência que vai estudar os aquíferos kársticos, né? Ou seja, os rios subterrâneos, famosos rios subterrâneos. E afinal, eles existem? Existem sim. Se a gente comparar, né, aos rios superficiais, nós podemos dizer que os rios subterrâneos eles existem nos aquíferos kársticos, né? Uma vez que a gente encontra eles em cavernas, a gente pode acessar eles por cavernas e apenas por mergulho em casos de condutos totalmente preenchidos por água, né? E afinal de contas, por que eles são importantes, né? Primeiro, quando a gente vê, né, o mapa da distribuição de rochas solúveis, né, de rochas carbonáticas pelo mundo, a gente tem uma grande área do globo recoberta por esses tipos de rochas que vão formar os aquíferos kársticos, que são fontes, né, de abastecimento ali de água para essas sociedades que vivem sobre esses aquíferos, né? No Brasil não é diferente, a gente tem várias áreas kársticas com vários aquíferos kársticos, a gente destaca aí no mapa a região e o aquífero kárstico de Sete Lagoas. Outro ponto importante, né, a importância para a manutenção da biodiversidade subterrânea, que vai ser abordado mais no bloco de biologia subterrânea. Além disso, eles possuem propriedades especiais e específicas, né, o que tornam eles mais complexos de se estudarem, né? Uma vez que a complexa rede de condutos e de cavernas, né, tornam eles heterogêneos, e uma grande distribuição espacial daqueles parâmetros hidrodinâmicos, né, tornam eles anisotrópicos, né? Além do dinamismo hidráulico, né, devido à forte influência, né, das mudanças climáticas sobre esse tipo de aquífero. Também tem uma conexão muito próxima e rápida das águas superficiais com as águas subterrâneas, né, seja ela por sumidouros, né, e também eles vão ter mecanismos de recarga, infiltração e descarga, né, específicas, né. A gente pode destacar basicamente dois tipos de recarga: a recarga halogênica, que vai acontecer num sistema não kárstico e vai vir a adentrar para o sistema kárstico, para o aquífero kárstico, e uma recarga autogênica que vai acontecer dentro do próprio sistema kárstico e vai atingir
o aquífero kárstico. Sobre a infiltração, nós podemos também, basicamente, destacar dois tipos de infiltração: uma infiltração mais lenta e difusa pelas fraturas e pelo epicarste, e uma fratura mais rápida e concentrada que acontece nos canais centrais das dolinas ou em sumidouros, por exemplo. E outra coisa que caracteriza esses aquíferos, né, é a descarga rápida, né, devido às altas velocidades do fluxo dentro dos condutos, né, e isso torna eles mais vulneráveis a contaminações, por exemplo. Uma vez que o contaminante atinge mais rapidamente o aquífero, né, as águas subterrâneas, e eles vão ser transmitidos mais rapidamente, fazendo com que o contaminante não tenha tempo suficiente para se decompor, se degradar, né? E aí, então, eu chamo a atenção para a gente, para a proteção desse tipo de aquífero, né? Então, a gente estudar esses aquíferos para proteger. E assim eu chamo a atenção para o estudo de caso, né? Que foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Que eu realizei na região cárstica lá de Sete Lagoas, sob a orientação do professor Paulo Galvão. Para aqueles que tiverem maiores interesse no estudo, vocês podem acessar pelo repositório, a monografia pelo repositório institucional da UFOP, e também um artigo que foi publicado na revista Espeleologia Digital da ESE. Então, eu retomo o tema, né, que foi a análise ambiental da geomorfologia e da hidrogeologia kárstica, no centro urbano de Sete Lagoas. Sete Lagoas está localizado na região central de Minas Gerais, cerca de 70 quilômetros a norte de Belo Horizonte. A área de estudo está na zona urbana de Sete Lagoas, né, onde a gente encontra alguns poços tubulares do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, além da lagoa e do córrego do Matadouro. Geologicamente, a Sete Lagoas está num contexto de borda de bacia, onde afloram rochas carbonáticas da formação Sete Lagoas, que constituem o nosso aquífero kárstico, né? O modelo conceitual hidrogeológico elaborado por Galvão em 2015 mostra, né, as direções preferenciais do fluxo para nordeste e também a formação de um grande cone de rebaixamento, né, promovido ali por altas taxas de bombeamento, né, na zona urbana e onde está a nossa área de estudo, né? E na área de estudo, a água subterrânea está sendo contaminada, né? E alguns poços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto estão captando essas águas contaminadas. A gente pode ver a coloração, né, dessa água, uma coloração escura, e o material ali que está contaminando é um material orgânico, né, terrígeno e orgânico, que a gente observa, a gente consegue observar no leito da Lagoa do Matadouro, atualmente, uma vez que essa lagoa ela seca, né, e até a década de 90, né, essa lagoa ela não secava, era uma lagoa perene, e hoje ela é uma lagoa intermitente. Além disso, a água está sendo contaminada por esgoto. A gente percebe pelo forte odor, né, quando essa água é bombeada. E a gente observa também que o córrego do Matadouro também é contaminado por esgoto, né? Daí a gente levantamos algumas perguntas e hipóteses científicas, né? A primeira delas: quais foram as mudanças, né, que levaram que a Lagoa do Matadouro passasse a ser intermitente, uma vez que ela era perene, né, até a década de 90? E se existem conexões hidráulicas, né, entre a lagoa e o córrego, né, com o aquífero, a ponto desses dois serem as fontes de contaminação, né, da água subterrânea, e também se aquele material orgânico e terrígeno, né, está obstruindo os condutos e a cartificação do aquífero a ponto de interferir na quantidade, né, de água do aquífero. A partir de então, nós definimos objetivos do trabalho, né, que foi identificar esses pontos de recarga, né, tanto na lagoa quanto no córrego, os pontos de descarga também, identificar as possíveis fontes de contaminações, né, que estão atingindo o aquífero,
verificar também, né, se há uma influência, né, climática, né, ao longo do tempo da dinâmica hídrica, né, daquela lagoa. Verificamos possíveis mudanças, né, na dinâmica do aquífero local, né, a partir dos parâmetros hidráulicos, né, detalhando ali a hidrodinâmica local do aquífero. O objetivo foi analisar os impactos na qualidade das águas subterrâneas. Portanto, a gente definiu os materiais e métodos da pesquisa. Primeiramente, nós fizemos um levantamento de dados, né, tanto climatológico quanto hidrológico e bacteriológicos. Fizemos um sensoriamento remoto e geoprocessamento por imagens de satélite e imagens de drone. Fizemos um mapeamento de campo, tanto da geomorfologia quanto das condições ambientais ali do entorno da área. Fizemos um teste de aquífero, né, de 48 horas para determinar os parâmetros hidrodinâmicos e, concomitantemente, nós fizemos análise dos parâmetros físico-químicos da água subterrânea. Falar um pouco sobre esse teste de aquífero de 48 horas, né, nada mais é, né, do que a gente bombear um poço, né, que vai formar um cone de rebaixamento e vai influenciar ali na superfície freática ou no lençol freático, e a gente observa o nível da água, né, em um poço de observação próximo. No caso da área de estudo, nós bombeamos o poço 19 e observamos no poço 21. Nós utilizamos o método de Tais e Cope-Jacob para interpretar os dados obtidos pelo teste de aquífero. E, concomitantemente, nós analisamos, né, os parâmetros físico-químicos dessa água bombeada. Nós identificamos formas cársticas de recarga, tanto no córrego quanto na lagoa. Na margem esquerda do córrego do Matador, nós identificamos uma dolina, né, que pode ser ali o ponto de conexão do córrego com o aquífero. Nós identificamos, né, no centro da lagoa várias dolinas, formas de dolinas ilvalas, né, sendo que existem essas dolinas de vários tipos, né, de várias formas, né, a gente pode ver aqui, formas circulares, elípticas, ovalas também, que são conexões de duas dolinas, e na dolina principal a gente consegue ver a rocha carbonática florante, e também em algumas dolinas a gente presenciou, né, ali a formação de sumidouros, e a gente viu a água empoçada nessas dolinas sendo infiltrada no aquífero. Nós observamos também as condições ambientais, né, tanto da lagoa como do córrego. Na Lagoa do Matador, a gente percebe que é um córrego muito poluído, boa parte do esgotamento da zona urbana é direcionada para esse córrego. Também observamos as condições na Lagoa do Matador, né, no leito da lagoa. A população local utiliza de forma inadequada essa lagoa, jogando, né, entulho, lixos, né, restos de lixo nessas dolinas, além de utilizar para pastagem de animais na época de seca. Fazer uma análise ambiental da hidrogeologia. Primeiramente, nós avaliamos, né, se existiram mudanças climáticas ao longo do tempo. Nós fizemos um recorte desde 1993 até 2015, né? Fizemos um balanço hídrico, né? E observamos as entradas, né, que são a precipitação, e a saída, né, no caso da lagoa, a evapotranspiração real. Não identificamos nenhuma mudança ao longo do tempo que indicasse uma influência direta, né, nas condições hídricas da lagoa e do aquífero. E ao analisarmos a hidrodinâmica do aquífero como um todo, o aquífero regional de Sete Lagoas, do aquífero kárstico de Sete Lagoas, nós comparamos mapas de superfície potenciométricas de Pessoa 96 com Galvão 2015. A gente notou, né, uma diferença muito brusca ali do rebaixamento regional, né, e no mapa de Galvão fica bem nítido a formação desse cone de rebaixamento devido às altas taxas de bombeamento, né. Próxima área de estudo, nós observamos um rebaixamento aí de 10 metros em comparação com o mapa de superfície potenciométrica de Pessoa 96, e o que nos permitiu, né, dizer que a hidrodinâmica regional foi o que afetou realmente, né, as condições hídricas da Lagoa do Matadouro
e do aquífero kárstico local. A gente conseguiu verificar, né, que a condição intermitente da lagoa foi influenciada pela hidrodinâmica regional do aquífero, e a gente percebe a atual condição hídrica intermitente, né, na época de chuva, aquelas dolinas e seu leito fica totalmente alagado e preenchido por água, e na época de seca, essas dolinas e o leito ficam totalmente vazios. A gente pode ver também uma variação no mesmo ano, né, por imagens de satélite. Avaliamos também a hidrodinâmica local, a gente consegue perceber um fluxo natural, né, de sul para norte, e quando a gente bombeia aqueles poços tubulares próximos ao córrego e à lagoa do Matadouro, a gente vê um direcionamento, né, do fluxo em direção a esses poços, as direções preferenciais que esses contaminantes poderiam estar seguindo ali, tanto da lagoa quanto do córrego do Matadouro, né? Os parâmetros físico-químicos, principalmente a temperatura e a condutividade elétrica, nos forneceu informação a respeito de uma proximidade, né, com a superfície. As suas variações mostraram uma influência, né, externa, ali indicando uma proximidade de conexão da água subterrânea com a superfície, né, inferindo ali, né, a questão de um aquífero mais livre, né. Além disso, nós analisamos as análises hidroquímicas e bacteriológicas, né, nós pudemos notar alguns impactos na qualidade das águas, né. Nós notamos, né, a contaminação por ferro e manganês nos poços, por coliformes totais e a bactéria E. coli. Além disso, nós notamos uma alta contaminação por nitrito, né, que é proveniente de contaminação por esgoto, e é uma contaminação recente, né, já que o nitrito ele degrada fácil, então uma contaminação próxima e recente, e o que nos levou a concluir que essa contaminação está vindo do córrego do Matadouro, que é a fonte de esgoto mais próxima, que está sobre o aquífero kárstico. Os parâmetros hidrodinâmicos, né, obtidos pelos testes de aquífero, né, a gente comparou, né, com os testes feitos em 2011, né, por Galvão, e nós comparamos aqui a transmissividade, coeficiente de armazenamento e condutividade hidráulica, e não observamos mudança significativa desses parâmetros, né, o que nos levou a concluir que aquela hipótese inicial de que materiais terrígenos e sedimentos e a matéria orgânica poderiam estar entupindo, né, os condutos e a zona carstificada. Isso não é verdade, então descartando essa hipótese, poderiam estar, né, influenciando ali na quantidade de água do aquífero subterrâneo. Essas informações todas a gente conseguiu elaborar um modelo conceitual ali do aquífero kárstico da área de estudo, né? E a gente percebe, então, a condição intermitente da lagoa, que na época de seca, seu leito fica totalmente seco, né? E notamos, né, também a presença de uma recarga autogênica e concentrada, né, pelas dolinas e sumidouros existentes no fundo dessas dolinas, que vão acessar os condutos cársticos por um fluxo rápido, e uma recarga halogênica que vai passar por sedimentos e materiais inconsolidados e passando de forma lenta pelo epicarste. E na época de chuva, né, o nível d'água ele vai atingir o leito da lagoa, inundando, né, essas formas kársticas, as dolinas e o valo, alagando todo o seu leito, né. E por fim, né, fizemos algumas conclusões desse trabalho, né. Então, que aquelas formas kársticas de recarga, como dolinas e valos, né, definem as zonas de recarga do aquífero local, né, e as condições ambientais evidenciam que tanto a lagoa quanto o córrego são as fontes de contaminação do aquífero ali. A condição intermitente da lagoa foi influenciada por um histórico ali de bombeamentos, né, que modificou a hidrodinâmica regional do aquífero kárstico de Sete Lagoas. Os parâmetros hidráulicos hidrodinâmicos, eles não identificaram mudanças
significativas que indicassem, né, uma mudança na rede kártica local. As contaminações tanto por matéria orgânica, nitrito, né, coliformes totais, bactéria coli, indicaram a lagoa e o córrego como fonte de contaminação, né, e também indicando a conexão hídrica da lagoa, do córrego com o aquífero. E nós recomendamos, né, a aplicação de outras técnicas para detalhar melhor, né, essas conexões, principalmente a técnica de traçador. Não aplicamos essa técnica lá, mas a nossa intenção é aplicar a geofísica, né, por meio da eletroresistitividade. Nós já fizemos, foi um outro trabalho de conclusão de curso da Mariana Marra, da UFOP, e também um teste de aquífero de 120 horas, né, de uma duração maior, para a gente tentar entender melhor a variação dos parâmetros hidrodinâmicos, né? Bom, aqui as referências que eu utilizei. Muito obrigado. Deixo aí o lema das cavernas, né? O meu contato também. E hoje, mais tarde, às 20 horas, né, vai ter uma live para a gente discutir sobre o assunto, né, sobre o estudo de caso. Para aqueles que tiverem interesse e dúvida, né, entra lá para a gente discutir. Muito obrigado e até a próxima.